Boa tarde a todos. Bem, o que motivou eu vir aqui e fazer essa colocação, mesmo não sendo um membro das ciências humanas e ciências sociais, diz respeito a um cenário que eu tenho verificado nos últimos anos, que tem me chamado a atenção e, sobretudo, me preocupado. Há umas 2 décadas, um pouco mais, eu sou membro da doutrina de Santo Daime. Tive a oportunidade, quem acompanhou as últimas apresentações aqui, de conhecer os centros aqui de Minas Gerais, desde a sua fundação. E pela própria problemática levantada aqui pela Jaqueline, nós podemos perceber que a identidade hoje dos centros do Santo Daime, ele está muito fragmentada. Eu posso dizer isso em relação ao estado de Minas Gerais. É difícil haver elementos, seja em termos comportamentais, seja em termos rituais dos membros que constituem essa doutrina, que sejam capazes de caracterizar uma linha, um segmento, uma religião. Eu vejo que a própria história e a própria forma com que a doutrina tem se expandido, ela tem levado ao aumento de membros que têm chegado à doutrina do Santo Daime, mas ao mesmo tempo questões que, na minha opinião, precisam ser discutidas, questões que envolvem a própria segurança da doutrina. Há poucos anos atrás nós tivemos 2 episódios que foram episódios muito difíceis, amplamente divulgados em termos da mídia, que foi o assassinato do nosso irmão Glauco, né, uma pessoa forte na doutrina do Santo Daime, e o ano passado, se não me engano, houve a morte de um rapaz que era neto do Chico Anísio. E nesse momento a mídia colocou a doutrina, as igrejas, o Santo Daime em xeque, de uma forma muito desleal, que de fato ocorre dentro dos rituais que são praticados nessa doutrina. E eu acho que é chegado o momento de nós começarmos a nos questionarmos, de nós começarmos a imaginarmos assim, quais elementos que as igrejas, quais elementos que os centros que praticam essa doutrina, eu vou chamar de religião aqui de forma precária, porque é uma definição exata eu não tenho, que elementos podem resguardar essa religião face à expansão, sobretudo aqui na região sul, distante da origem, uma origem que tem outro tipo de linguagem. Eu acho que é mais ou menos isso o objetivo de eu estar aqui hoje. Eu vou pedir para a gente, eu fiz um encadeamento lógico aqui, através de uma apresentação, a gente pode seguir da seguinte maneira. Então, no contexto das florestas, as comunidades experimentam a expansão da consciência preconizada pela bebida sagrada dentro de um contexto social simples e comunitário, embora a vida das pessoas enfrentasse grandes desafios, sobretudo de natureza de infraestrutura básica. O fato das comunidades estarem unidas, o fato pode passar, por favor, Elisa. O fato de haver uma comunidade, um centro de pessoas em torno da bebida, deu uma forma que legitimizou um comportamento moral que era buscado pelas pessoas. Havia um mestre, de fato, um ser de autoridade, que de alguma forma, eu não vou falar de alguma forma, mas de uma forma, ele consciente dentro dessa perspectiva, repito, eu sou um nativo da doutrina, existiam regras de condutas morais que legitimizavam a doutrina em si. Ora, se os membros tinham determinada forma de conduta social, essa doutrina tinha respaldo. É nessa perspectiva. Hoje eu não acredito que seja mais possível, sobretudo pela diversidade. O tema que foi abordado ali pela Jaqueline um pouco, mas sobre a liberdade ideológica que cada pessoa tem. Não há como haver um guru que vai falar daqui para frente nós vamos agir assim.
Então, de onde vem esse ensinamento que dá esse respaldo a uma doutrina, de ser uma doutrina de referência, mas de referência também no que diz respeito à integridade emocional, ideológica e, sobretudo, espiritual de seus membros? Eu estou me fazendo entender? Muito bem. Pode passar, por favor. Antes disso, só queria citar algumas perspectivas aqui, só para a gente uniformizar o discurso. Eu estou vendo, para minha sorte e alegria, tem muitas pessoas aqui que eu conheço, grandes amigos, compadres, comadres, enfim, só que tem outras pessoas aqui que eu estou vendo pela primeira vez. Então eu vou me dar o trabalho aqui, apesar dos 15 minutos cedidos ali pelo Glauco, só para poder falar um pouquinho. Então, quando a gente fala de Santo Daime, isso é um substantivo que diz respeito a uma doutrina, ok? Quando a gente fala Daime, é um verbo. É interessante que Santo Daime é um substantivo cujo núcleo é um verbo. Então, implicitamente, a gente tem uma ação na prática religiosa. E essa ação, o Daime, é a manifestação da essência do culto. Mas o culto baseia-se também na ingestão dos... Quer ver? Eu coloquei aqui uma coisa, deixa eu ver. Que... Que o gesto, a forma de se tomar o Daime, o preparo do Santo Daime, a estrutura do ritual, a forma de se cantar, a sinergia que as pessoas que estão ali participando da sessão constroem a sessão juntamente ao chá é que fazem o ritual. Mais do que especificamente, se nós tomarmos o chá, que agora nós estaremos experimentando uma substância que se chama ayahuasca, dentro de um ritual, na minha opinião, isso supera a condição farmacológica da bebida e passa a dar a possibilidade que por aqui eu vou convidar todo mundo, por absurdo imaginar, abrir o canal espiritual dos seres humanos. Então, dentro desse contexto, que não é um contexto científico, hermenêutico, mas é um contexto muito mais da situação, daquela egrégore de pessoas, da forma de se cantar e do chá, isso tudo vamos supor que seja possível desenvolver uma nova percepção, seja possível abrir uma dimensão espiritual de entendimento profundo. Só isso em si já deixa o ser humano uma outra condição social. E quando ele volta para a sociedade, ele se depara com as mesmas questões que, após uma expansão, essas questões têm outro valor de relevância. Eu acho que nesse contexto, dentro desse contexto que me preocupa a maneira com que as instituições que estão hoje realizando essas cerimônias precisam estar atentas, ou precisam começar um debate para que a gente possa imunizar, ou pelo menos tentar cercar, para que esses incidentes que ocorreram há poucos anos atrás, eles não venham a denegrir a imagem de uma coisa tão grande, tão profunda e tão verdadeira que é o ritual do Santo Daime. Eu acho que é isso. Pode passar, por favor, Elias. Bem, o ritual do Santo Daime, eu tenho que citar esse homem, o mestre Irineu. Ele em si tem alguns elementos que são sensacionais, na minha opinião. Ele é negro, brasileiro, nortista. Mesmo assim, ele entrou dentro da floresta amazônica e ele foi o tradutor de uma linguagem cabocla, uma linguagem profunda de magia que era praticada dentro do ritual envolvendo a ayahuasca, para uma linguagem cristã, cristianizadora,
Aqui está no site do ICFLU, entendeu? A ideia de católico, uma religião católica, mas eu não concordo que seja apenas católica, porque o Raimundo Irineu Serra, ele também faz menção ao ciclo do pensamento, ao cristianismo esotérico. Então, a concepção do Cristo, não vou fazer essa afirmação categórica, mas dentro do inário desse homem é possível perceber que a imagem que ele tem do Cristo é uma imagem universalizante. Ele está ligado a uma corrente do bem, uma ideia de ação correta, efetiva. Enfim, pode passar, por favor. A problemática, na minha opinião, ela pode ser colocada da seguinte forma. Aqui tem um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui, que é o seguinte. Observem que aqui nós temos uma linha do tempo. Então essa forma de estrutura, de pensamento acadêmica, ela é uma aristotélica, muito diferente dos moldes de estruturação de pensamento que a doutrina nasceu. É uma estrutura cabocla, uma linguagem que abrange outros patamares aqui. Desde o momento em que registra-se, eu acho que se eu li da Bia Labate, não tenho certeza, mas que o mestre Irineu ele havia tomado Daime pela primeira vez até a sua morte, ok? Esse foi o intervalo de tempo onde houve a estruturação do ritual que nós temos hoje do Santo Daime, que teve o primeiro trabalho formal da doutrina foi feito em 1935, lá na casa de uma das vamos chamar assim, discípulas do mestre, discípulas, companheiras do mestre, seguidoras, a dona Maria Marques, Maria Damião, isso em 1935. Então, observe, em um arco de 60 anos, demorou para que uma comunidade e um ritual ele amadurecesse até ele atingir uma forma onde a gente pode perceber a presença da farda, do canto, do maracá, ok? Após 1971, que foi a passagem do mestre até mais ou menos ali, que eu vou colocar 2016, em 40 anos, 50 anos, essa doutrina, ela teve uma expansão incrível. Não vou dizer em termos numéricos, mas hoje chega-se a monta de 8 mil seguidores aqui no Brasil, 5 mil, 8 mil seguidores. Marcão citou esse número. A UDV tem em torno de 20 mil. Então, em pouco mais de 40 anos, uma vez da doutrina organizada, ela teve uma expansão enorme. Aqui em Minas Gerais, desde 1989, onde houve a fundação do primeiro centro, até 1994, onde esse centro ele se transformou, houve uma expansão, ele virou uma igreja maior. Desse ponto aqui, houve uma disseminação enorme, que só hoje em Santa Luzia existem 4 igrejas do Santo Daime. Então, aqui nós estamos falando em Minas Gerais, no sul do Brasil. Pode passar, Elias. Mais uma antes. Você passou um tanto. Mais. Ok, um para frente. Ok, aqui. E aí, houve também uma evolução do comportamento social das pessoas. Que naquele momento onde o Santo Daime nasceu, ele foi organizado, a doutrina, a gente tinha um contexto, início do século, expansão da borracha, período entre guerras, comunidades ribeirinhas, proximidade entre as pessoas. E hoje a gente tem um contexto que é início do novo século, era da informatização, globalização, individualização e distância entre as pessoas. Então, todas essas mudanças em espaços de tempos tão pequenos abrem lacunas. Lacunas essas que eu acho que precisam ser pensadas, precisam ser analisadas. Passa o Elias. Pode passar. E aí, a pergunta que eu vim trazer para o grupo é a seguinte: que ações podem ser tomadas para proteger, resguardar o culto do Santo Daime no Brasil? Ou seja, a possibilidade inerente de ocorrerem incidentes é mais do que natural, qualquer coisa que expande.
Mas a partir do momento que a gente não tem uma identidade comum, ou seja, uma pessoa que toma ayahuasca junto com rituais xamânicos, envolvendo outras linhas, até que ponto que essa abertura é idêntica a uma igreja signatária do ritual definido aqui pelo mestre Irineu. Então essa abertura para mim é uma abertura que inspira cuidados, ok? De repente a gente pode procurar quais seriam as bases, ou quais seriam os procedimentos em termos doutrinários, em termos de organização maior, por exemplo, a união do vegetal, onde eu percebo que ocorre menos alarde no que diz respeito à ação dos membros. Será que não tem algumas práticas aqui em termos jurídicos e institucionais que podem aplicar-se à doutrina do Santo Daime para que esses episódios eles não possam minimizar-se? Pode passar, Elias. Pode passar. Pode passar. Internamente, a título de sugestão, a todos os... Estou fechando. A todas as igrejas aqui de Belo Horizonte, eu acho que a gestão das igrejas, normalmente, elas têm uma característica de conselho doutrinário, onde define a organização, né? A realização das cerimônias, a organização dos inários, da própria música. A gente tem uma gestão administrativa, que é a organização do espaço, e eu acho que nós aqui também deveríamos primar por uma outra gestão, que é uma de integração social, que diz respeito ao esclarecimento refletivo. O Arthur colocou na última palestra dele, assim, que você chega no Santo Daime e ali você recebe uma informação de tudo como é tal. Bem, eu não concordo. Eu acho que você tem uma prévia geral, mas normalmente as pessoas chegam muito pouco instruídas sobre aquilo que está acontecendo, sobre quais são as práticas que vão ser realizadas, quais são os princípios que estão ali sendo colocados, qual que é o nível de busca, ou de que se orienta a sessão que está sendo realizada ali. Passa só mais um que eu fecho. Dentro dessa integração social, 3 aspectos relevantes, entendeu? Que quando eu chamo de integração social, eu estou falando alguma coisa que poderia assistir as pessoas, sobretudo os egressos, sobretudo as pessoas novas que chegam na doutrina. Precisa se preocupar também essa expansão da doutrina, as novas igrejas, ou as igrejas que hoje estão independentes, na minha opinião, no que diz respeito às crianças. Que tipo de ações será que nós vamos trabalhar com atividades paralelas durante o ritual? Que atitudes efetivamente que a gente pode fazer? E como é que é a lida da espiritualidade para as crianças? Já que nesse momento de desenvolvimento as crianças estão expostas às pessoas que têm efetivamente abertura de consciência, segundo preconiza essa doutrina. E o último ponto que eu queria falar aqui é no que diz respeito à recepção de visitantes e acompanhamento de novos membros. Eu acho que é um ponto que a gente deveria levar em consideração. E são aspectos importantes para que as pessoas tenham a possibilidade de poder sentirem-se acolhidas, já que esse acolhimento que era fechado pela sociedade no qual a doutrina se originou, hoje em dia não tem mais. Tudo bem? Por uma restrição de tempo aqui, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado.